Bom dia, pessoal. Essa é uma videoaula, tá? De um conteúdo novo, agora do segundo bimestre. E esse conteúdo é sobre células, tá? Então aqui a gente tem uma imagem de uma célula. Então, pessoal, para a gente começar a falar sobre célula, nós temos que falar sobre a microscopia, tá? Que é uma parte da ciência que utiliza aparelhos para ampliar a imagem, tá? Para a gente conseguir visualizar estruturas muito pequenas, como as células, e poder estudá-las, tá? Então, o microscópio é um instrumento que amplia objetos muito pequenos e produz uma imagem aumentada, tá? Desse objeto. Para quê? Para que a gente possa estudá-lo, tá? Então, a maioria das fotografias de células é tirada usando o microscópio. Então, a partir do invento do microscópio, é que foi possível estudar mais sobre as células, tá? Então, antes de haver um microscópio era muito difícil, porque a maioria das células elas são muito pequenas e a gente não consegue enxergar, tá? A olho nu. A olho nu quer dizer sem a utilização de um aparelho, tá? Escala de células. O que seria escala de células? Está relacionado com o tamanho, tá, delas. Então, existem células macroscópicas que podem ser vistas a olho nu. Por exemplo, a gema de ovo e o alvéolo da laranja, tá? Então, não é o gomo da laranja. No gomo da laranja você vai ver aquelas pequenas bolsinhas que são chamadas de alvéolo, tá? Então, aquilo é uma célula que a gente pode enxergar a olho nu, quer dizer, sem utilização de um aparelho. E essas células são chamadas de macroscópicas. As células microscópicas, que são a maioria, então são muito pequenas, podendo ser vistas apenas com auxílio de microscópio. Exemplo, bactérias, protozoários. Aqui a gente tem uma imagem, tá? É uma foto tirada com microscópio de uma ameba, que é um tipo de micro-organismo. E aqui, cada quadradinho desse seria uma célula vegetal, tá? Então aqui a gente tem várias células vegetais, um tecido, tá? Então as microscópicas podem ser vistas só com microscópio, tá? Então, pessoal, a partir do estudo das células, foi criada uma teoria, a teoria celular. O que diz essa teoria? Então, todas as coisas vivas são compostas por uma ou mais células. A célula é a unidade básica da vida. Então, a menor unidade da vida seria a célula. Se você pegar uma célula e pegar um componente dela só, você já não vai ter mais vida, tá? Então, para começar a considerar vivo, no mínimo você tem que ter uma célula completa, tá? A estrutura de uma célula completa. Se você diminuir, pegar só uma parte da célula, já não é considerado mais vivo, tá? Então isso quer dizer que a célula é a unidade básica da vida. E a terceira parte da teoria fala que novas células surgem a partir das células pré-existentes. Então uma célula só pode surgir a partir de outra célula, tá? É isso que diz a teoria celular. Há uma classificação dos seres vivos, tá? Quanto ao número de células. Então, seres unicelulares, eles são formados por uma única célula.
Por exemplo, um protozoário, tá? Que é um micro-organismo. Aqui tem uma imagem de um protozoário. Então aqui, ó, esse daqui é o organismo. Ele é formado por essa única célula. Então, ele é classificado como unicelular, tá? Um outro exemplo é a bactéria. Ela é formada por uma única célula. E os seres pluricelulares? Aqui no exemplo, o cão. Então, são formados por muitas células, tá? Milhões de células formam um organismo pluricelular. Então, aqui eu coloquei no exemplo o cão, e o nosso próprio organismo é o próprio ser humano é um ser pluricelular, porque é formado por várias células. Aí, pessoal, aqui tem imagens, tá? Tiradas fotos de microscópio, mostrando aqui a diversidade de tipos, tá? De células. Então, aqui a primeira do lado esquerdo, células dos seios paranasais humanos, que são cavidades que existem na nossa face, tá? Então, na parte interna da face, próximo ao nariz, cada pontinho redondo aqui mais escuro que você está vendo seria uma célula. Então, ela tem aqui um formato mais arredondado, tá? Dessa região do nosso corpo. Daqui no meio, a gente tem células de uma cebola. Tá? Aquela pelinha da cebola colocada no microscópio. Então, cada quadradinho desse aqui, ó, um retângulo, né, na verdade, seria uma célula, tá? Então aqui a gente tá vendo são várias células de uma cebola. E aqui do lado direito, células bacterianas. Então, aqui nesse ponto a gente tem uma célula bacteriana, aqui outra, tá? Então são vários tipos de formato. A coloração aqui no caso eles são usados um pigmento artificial, tá? Para a imagem ficar melhor. Então, na verdade, não é essa coloração, mas ela foi, vamos dizer, tingida para que a imagem ficasse assim, tá? Aqui na cebola também. Então, pessoal, essa é uma pequena introdução, tá? Sobre a célula. Eu vou estar passando atividade sobre isso também, que fala sobre a classificação, tá? Das células como eucarionte e procarionte. Classificação dos seres vivos, tá? Quanto ao tipo de célula. Dê uma lida no texto e depois realize a atividade, ok?